conversa, a roda da rodada, visualidade na visualidade na contemporaneidade, Conversa a roda da visualidade na contemporaneidade. Segundo Encontro Internacional da Rede Visível. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse segundo Encontro Internacional da Rede Visível. Agradeço o convite que me foi feito para participar da Rede Visível e deste encontro. Espero que a minha participação possa despertar a preciosidade que pode estar contida em uma retomada de uma simples roda de conversa realizada em 2017 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Espero ainda poder motivá-los a fazer a leitura do texto que corresponde a certo resgate do acontecimento, bem como do metatexto realizado posteriormente e que foi publicado no primeiro Encontro Internacional da Rede Visível. Agora o mapa que está a orientar esta apresentação é já um metatexto, que foi realizado a partir de uma nova reflexão sobre o metatexto anterior. Aparentemente, esse jogo de remissões poderia simplesmente levar a um déjà vu. Entretanto, como uma caixa de ressonância, quero confessar que estou surpreendida com a atualidade do conteúdo e da forma de apresentá-lo. Então, conversa a roda da visualidade na contemporaneidade refere-se a uma roda de conversa realizada com professores da rede pública de ensino, estudantes da universidade, de cursos de formação de professores e professores pesquisadores, formadores de novos professores. O tema foi escolhido em reuniões do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da URGS, PIBID-URGS, em que se listou um rol de temáticas contemplando a diversidade das áreas de conhecimento participantes do programa. Iniciamos a conversa trazendo para o centro da roda o conceito de imagem, como uma referência importante do mundo contemporâneo, verificando o quanto na contemporaneidade se faz da imagem uma de suas chaves. Frente a essa constatação, apresentamos inicialmente a possibilidade de construção da visualidade como um dos caminhos de resolução de problemas que perpassa distintas áreas curriculares. O metatexto publicado pela Rede Visível inicia com uma preleção sobre a visualidade na contemporaneidade, apresentando-a como sendo da ordem da visão, em que a simultaneidade do ver-não ver constitui também o ver-saber, através de processos cognitivos em que se dá apropriação e construção de imagens, gerando uma interface cognitiva, onde se desenvolvem os processos de significação. A interface cognitiva, dessa forma, relaciona a imagem e o conceito no desenvolvimento dos processos de significação, e ao fazer dessa relação uma nova imagem, passa a constituir uma imagem-conceito, que, por sua vez, corresponde à imagem do mundo. Quando falamos em imagem do mundo, queremos também falar dos objetos que constituem o mundo visível, nos inserindo na ordem da visibilidade do mundo, em que se sobrepõe o visível e o invisível. Nessa espessura da visibilidade, para chegarmos aos objetos, precisamos desconstruir o conceito de imagem do mundo. E é justamente com essa desconstrução que simultaneamente construímos a visualização do objeto, em um processo de construção-desconstrução da visão. A visualização do objeto dá-se em um processo de significação, em que a desconstrução e a construção definem significados em um universo de relações. Ao chegarmos nesse universo de relações, em que a chave é a diferença, deparamos-nos com uma relação significativa que ao longo do tempo foi sendo recalcada, mas que está a ser resgatada na contemporaneidade como imprescindível às mudanças que estamos a viver, principalmente se considerar-se a crescente virtualização do mundo com a globalização do universo midiático digital. A chave de que estamos a falar é a relação corpo-mente, a qual é essencial à experiência humana e, consequentemente, ao desenvolvimento humano. Encontrar novos significados nessa relação corpo-mente é também encontrar novos caminhos para a resolução de problemas que caracterizam a atualidade. Nesse sentido, podemos trazer algumas imagens que se relacionam diretamente ao mundo atual, como a metáfora do corpo como janela da visualidade e a metáfora da mente como janela da visibilidade, pressupondo nessa última a própria imagem do corpo. A ideia de janelas do corpo e janelas da mente está presente nesse novo universo midiático, que ainda não aprendemos a lidar, mas o importante é verificar que, através dessa metáfora, conseguimos compreender a multiplicação e a potenciação do mundo,
pois ela possibilita a movimentação entre hierarquias que até então têm sido fixas. Com essa preleção com que iniciamos o metatexto e revimos na apresentação, passamos à experiência vivida focalizando justamente a diversidade da presença, enfatizando a singularidade das presenças e dos contextos individuais. Dessa forma, a primeira manifestação advinda da área de letras, pela experiência com a linguagem, envolvendo a leitura e a escrita, nos traz a visualidade como um novo texto a ser lido, como uma nova linguagem que se mostra com outros modos de funcionamento. A partir dessa manifestação, envolvendo o novo e a linguagem, posicionou-se a área de artes visuais, colocando-se como um lugar próprio das relações plurais, em que se desfiam as pluralidades de textos e as novas linguagens e os novos modos de funcionamento. Da área de letras, com foco na literatura contemporânea, novos significados foram encontrados na escrita, envolvendo a não linearidade e o tempo fragmentado, trazidos no texto por indivíduos solipsistas, envolvendo quebras, colisões, perdas e repetições, e tudo isso definindo um corpo do texto. Da área de artes visuais, os novos significados ficaram por conta da linguagem do cinema, reiterando a novidade trazida pela literatura, mas desta vez através da imagem e texto com quebra no tempo e multiplicação dos espaços, encontrando um texto da imagem. Essas duas experiências trazidas de áreas distintas acabaram por ensejar um cruzamento na linguagem dos quadrinhos, em que as áreas encontraram uma nova linguagem comum a ambas. A linguagem dos quadrinhos, ao constituir-se como um texto visual, em uma sequência imagética para ser lida no tempo, multiplica as narrativas através de desvios, cruzamentos e conexões, em caminhos constituídos tanto de imagens mudas como de imagens eloquentes. Por outro lado, é importante frisar que os movimentos não lineares, tornados significativos, têm também uma relação direta com a verdade e a mentira, que é o que chamamos de barroquismos, pois são movimentos que ocorrem em caminhos eivados de luz e sombra, mas que nos permitem o reconhecimento de lugares ou estados. A não linearidade vai nos trazer como significativa a leitura de mapas, de pinturas, de diagramas, de desenhos, de grafos ou de outro tipo de imagem. E essas leituras passam também a se constituir como janelas para a visualização da informação. Para Pires, 2011, na visualização da informação, nos diz que a visualização está relacionada ao processo de veiculação da informação, sendo uma representação de relações, qualidades e quantidades que dispõem as informações dos dados dos quais emergiram. E também envolve um processo de significação e a simbolização material exterior através da cognição e da comunicação. Dessa forma, a conversa nos levou à constatação que a visualização envolve modelos mentais em uma imagética que está relacionada tanto à arte como à ciência, mas envolve também o corpo entre sujeitos e narrativas na delimitação da imagem. Verificou-se que na construção da modernidade, em um caminho do Renascimento até o século XXI, conseguiu-se resgatar o corpo e multiplicar as janelas, em percursos que se desenrolaram da fixação do corpo como possibilidade de definição de uma única janela, à multiplicidade das janelas correspondentes à visualidade contemporânea. Percebeu-se que ao se trazer a imagem para o centro da contemporaneidade, estamos a trazer também perturbações que geram mudanças. E nesse viés transformador, o resgate do corpo que ia a ser feito à roda dos conversadores trouxe à luz a manifestação de duas outras áreas curriculares, as ciências da natureza e as artes cênicas, que de certa forma vieram a se complementar. Das ciências da natureza foi enfatizada a relação sujeitos-objeto, confirmando a necessidade de a experiência científica ser constituída de diversas narrativas sobre um mesmo objeto. E das artes cênicas, a relação sujeito-sujeito foi mostrada como constitutiva da experiência de cada indivíduo, como formadora do corpo coletivo que define a cena. A confirmação das narrativas corporais levou-nos ainda um pouco mais longe,
fazendo-nos adentrar pelo universo da performance visual, que traz o corpo como espaço constituinte, enfatizando um texto que é mostrado em figuras corporais que são lidas como uma imagem. Entretanto, o que pensamos estar longe de nossa experiência como professores mostrou-se como a forma da nossa própria ação pedagógica, presente e corporal, em que nos colocamos como sujeitos da linguagem e a quem correspondem, simultaneamente, uma diversidade de processos cognitivos, tais como formas de pensar, de direcionar a atenção, de multiplicar raciocínios, de utilizar a memória, de exercitar o juízo em julgamentos, de dar asas às flutuações da imaginação, de construir o pensamento, elaborar os discursos, processar a percepção visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e corporal, processar a aprendizagem, processar a consciência, processar os sentimentos e as emoções. E nós, professores conversadores, como sujeitos da linguagem, passamos a questionar como estamos hoje a trabalhar a construção da aprendizagem, contemplando a diversidade cognitiva na cognição. Concordamos todos com um dos inúmeros caminhos apresentados sobre o papel do professor na atualidade, advindo das ciências da natureza, que diz o seguinte: na atualidade, o papel do professor na aprendizagem consiste em encontrar percursos pedagógicos que contemplem as diferentes formas de ver que constituem as diferenças individuais em uma turma e em uma mesma faixa etária, em crianças que fazem parte de contextos sociais distintos e que partilham também de diferentes culturas. Mas essa afirmação com que todos concordaram levou de imediato a um novo levantamento de problemas, desta vez advindos da experiência dos novos professores em contato com as escolas. A manifestação foi a seguinte: o que fazer com a fixidez presente nos processos tradicionais de escolarização, estabelecidos no tempo e ainda encontrados nas escolas? Enfatizando essa problemática levantada, em que nos deparamos institucionalmente com um embate entre o fixo e o móvel, a área de artes cênicas, que ao trabalhar diretamente com o corpo, colhe as experiências dos estudantes, acabou por trazer experiências que mostraram como a imutabilidade das hierarquias aprendidas com a tradição acabaram por definir amputações mentais e corporais, pela forma de usar ou não usar o corpo e a mente no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Frente à radicalização advinda justamente da área que gera maior mobilidade nos processos educacionais, começamos a compreender a importância dos lugares de cada área na escola e de cada conversador na roda. E a partir de então fomos nos posicionando para tentar colher alguns frutos do que estava sendo lançado entre conversas, mapeamentos de experiências e saberes advindos da diversidade e significados das presenças. É interessante notar como foi se definindo o caminho que se estava a percorrer, que das experiências, dos significados e de um mínimo rol de respostas ou tentativas de solução dos problemas que foram propostos, passou-se ao levantamento de novos problemas, agora com a plena confirmação das transformações que estamos a viver no mundo atual, onde principalmente ocorre a ampliação do escopo da visão, como a definição mesma de nosso mundo contemporâneo, ampliando os limites da visibilidade e multiplicando as formas de construção da visualidade. De onde selecionamos 5 perguntas, problemas que com certeza necessitam ser resolvidos por todos nós. Primeiro, como podemos fazer uma leitura da espessura das imagens envolvendo os processos de visualização da informação que aí se apresentam, para que não sejamos somente nós a sermos lidos como diferentes camadas de consumidores em um universo digital que está constantemente a nos perscrutar? Quais os percursos que são possíveis de serem trilhados dentro de uma imagem para que possamos fazer escolhas? Terceira, como nós podemos nos apropriar minimamente dessa espessura de uma imagem? Quarta, será que podemos construir, desconstruir as imagens em processos que envolvam a percepção, a cognição e o conhecimento através de uma nova interface, sem perder os significados que aí residem? Quinta,
Como essa visualidade contemporânea, em que se reitera o visível e invisível, entre o ver e o saber da construção visual, pode vir a repercutir na aprendizagem? Com esse levantamento de novos questionamentos, chegamos a um momento extremo, que se mostrou como o momento do exercício de nosso cansaço, em que os movimentos, as descobertas e as apropriações passaram a ser vistos ainda como formas de percorrer lugares em lusco-fusco. Mas também foi exatamente desse lugar de onde podemos extrair a força de nossa fraqueza e expressar a consciência de onde estamos todos inseridos. A consciência de estarmos imersos em um universo de imagens, das quais não sabemos ou não detemos a procedência, nem o destino ou a finalidade, e que não conseguimos revelar se elas parecem com a verdade ou com a mentira. Obrigada. Não conseguimos revelar se elas parecem com a verdade ou com a mentira. Obrigada. Segundo encontro internacional da rede visível, chegamos ao exercício de nosso cansaço. Segundo encontro internacional da rede visível, chegamos ao exercício de nosso cansaço.